Boa noite. Todos nós conhecemos aquela série de leis do Antigo Testamento em que havia sacrifício de animais, em que havia um ritual bem complexo para a adoração do Senhor, onde nem todos eram sacerdotes. Como é citado no meio cristão, o Antigo Testamento é conhecido como Antiga Aliança, uma época de sacrifícios, uma época da lei de Moisés que foi dada por Deus. E uma leitura superficial da Bíblia nos levará a fazer as mesmas coisas, a tentar oferecer a Deus algum sacrifício nosso, alguma coisa que atraia os olhos de Deus para a nossa vida. Mas será que é isso mesmo que Deus quer? Queria ler hoje com vocês Miqueias 6, que é um livro do Antigo Testamento, no qual ainda existia esse regime de sacrifício. Vamos ver o que o livro fala? Miqueias 6, versículos 6 a 8, na NVI. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos e bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. E preste atenção aqui. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A palavra justiça no original é mishpah, que também quer dizer retidão. E tanto justiça como retidão são atributos de Deus. E Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Ou seja, aquilo que é um atributo de Deus, ele dá ao homem e pede, já que eu te dei, compartilhe isso com o seu irmão. Compartilhe a justiça, a humildade, ou seja, não fique só para ti. Eu não quero o teu sacrifício, como fala lá em Samuel. Eu quero que você pratique a justiça. A gente vai ver em outra passagem, em Levítico 10:1, que os filhos de Arão tentaram oferecer uma oferta não aceitável ao Senhor. Vamos abrir lá. Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um no seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Essa aqui parece uma passagem bastante macabra, né? E talvez você se pergunte, poxa, por que você está falando de Levítico 10:1, de morte dos filhos de Arão, de oferta? Gente, Levítico é o livro da santidade de Deus. Ele tem várias regras, digamos assim, porque é o padrão de santidade de Deus. Vejam que Nadab e Abiú tentaram trazer fogo profano à casa do Senhor, ou seja, uma oferta que não era aceitável aos olhos de Deus, e por isso morreram. Ou seja, aquilo que eles ofereceram não passava no crivo de santidade de Deus. Outro exemplo bem conhecido é o de Caim e Abel. Vamos lá em Gênesis 4? Gênesis 4, versículo 3 a 4. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Ou seja, uma é um artigo indefinido, uma oferta qualquer. Era uma oferta não aceitável aos olhos de Deus. Caim escolheu qualquer oferta, como se fosse qualquer Deus. Mas não, esse não é o Deus que aceita qualquer coisa. Mas então você está falando aqui de posses, de dinheiro, etc. Não. Vejam, nas 3 passagens que eu citei, não se falou em dinheiro, falou-se em justiça, humildade e retidão. Peguemos agora o exemplo de Davi. Em 2 Samuel 11, Davi pecou. Em seguida, o profeta Natã exortou Davi, e Davi viu que havia cometido um erro. E no Salmo 51 está a oração de Davi. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Ou seja, novamente fala de sacrifícios, de ofertas. E é disso que eu estou falando, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Que a gente possa oferecer o nosso melhor para Deus. E eu não falo aqui de bens materiais, eu falo aqui do nosso coração. Davi foi homem segundo o coração de Deus, porque ele era humilde, porque ele se quebrantava
perante a Deus quando ele errava. Os fortes não são aqueles que não erram, são aqueles que se quebrantam como Davi, porque tem que ser homem para fazer o que Davi fez.